Federação Paulista de Futebol mantém a decisão de seguir com o Campeonato Paulista e pode ir até a Justiça para garantir a realização do torneio. A federação se reuniu com os clubes nesta terça-feira para discutir o futuro do campeonato, depois da negativa do Ministério Público em rever a proibição dos jogos no estado por 15 dias. Depois da reunião, a entidade publicou um comunicado informando que está trabalhando em conjunto com a CBF, com outras federações e autoridades locais para agendar as partidas em outros estados. Lembrando que alguns destinos escolhidos pela federação para receber as partidas do Paulistão, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, foram vetados pelos governos locais. O jogo entre São Bento e Palmeiras, que havia sido transferido para a mineira Varginha, foi suspenso. Em outro trecho da nota, a Federação Paulista informa que os clubes sugeriram à Justiça como um caminho para garantir o Campeonato Paulista. A partir da falta de argumentos científicos e médicos que sustentem a paralisação das referidas rodadas, neste momento, os clubes delegaram à Federação Paulista de Futebol também a possibilidade de judicialização do caso, para garantir a continuidade da competição no estado de São Paulo nesse período de fase emergencial. Muito obrigada, Almeida Budlovski. A gente vai chamar aqui no Sport Center agora a Bibiana Bolson, vai falar do cancelamento da partida do Palmeiras contra o São Bento, que aconteceria em Belo Horizonte. E chamamos também Vinícius Nicoletti, falando da paralisação do futebol por lá. Oi, Fed Sports, com o estado de Minas Gerais entrando na fase roxa, portanto com o maior número de restrições no que diz respeito à pandemia de Covid-19 e à impossibilidade de realização de eventos esportivos, especialmente recebendo eventos esportivos de outros estados, o Palmeiras então cancelou toda a sua logística para a partida dessa quarta-feira, que estava já marcada contra o São Bento no Estádio Independência, na capital mineira. Os jogadores do Palmeiras terão um dia de descanso, então a programação foi refeita e posteriormente a essa folga da quarta-feira, o Palmeiras dá continuidade aos seus treinamentos, seguindo todos os protocolos necessários. Neste momento, o Palmeiras também segue as orientações da Federação Paulista de Futebol e, claro, que está aguardando novas determinações. A federação que pensa, inclusive, em judicializar essa situação envolvendo a paralisação do Campeonato Paulista. Com as informações sobre o Palmeiras, Bibiana Bolson. Olá a todos! Está mantida a rodada do final de semana do Campeonato Mineiro, mas com as novas medidas de restrição do governo de Minas, que decretou fase roxa em todo o estado, a tendência é que a competição seja paralisada a partir da próxima semana. Na reunião entre os representantes da Secretaria de Saúde do governo e a Federação Mineira de Futebol, ficou definido que não serão realizados jogos envolvendo somente times de outros estados. Com isso, Marília e Criciúma, Palmas e Avaí, ambos pela Copa do Brasil, e Palmeiras e São Bento pelo Campeonato Paulista, foram suspensos. O jogo entre Caldense e Vasco pela Copa do Brasil está mantido para quinta-feira em Poços de Caldas. As partidas do Campeonato Mineiro também vão seguir o toque de recolher determinado pelo governo, entre 8 da noite e 5 da manhã. Assim, Atlético e Coimbra foi antecipado para 5h30 da tarde, sexta-feira, no Mineirão. O clássico entre América e Cruzeiro está mantido para as 16 horas, domingo, no Estádio Independência. A Federação Mineira de Futebol e a Prefeitura de Belo Horizonte defendem que o Campeonato Mineiro continue com o argumento de que os protocolos sanitários são rígidos e que um estudo avaliza que os casos de contaminação no futebol são mínimos. A Secretaria de Saúde do Estado vai fazer uma avaliação e definir sobre o prosseguimento do Campeonato Mineiro na segunda-feira. Tá aí, Gustavo Zupac. Então o Mineiro deve ser suspenso a partir de segunda-feira. Na prática, o Paulistão está suspenso. O jogo Palmeiras e São Bento, quarta-feira, foi adiado para um dia que a gente não sabe quando será. A federação ameaça até entrar na justiça. Isso é tudo muito complicado, né, Edu, Marcela e amigos. E eu me posicionei nos últimos dias aqui, entendendo ser pouco urgente a paralisação do futebol. Eu acho que se paralisado for, ele trará, em São Paulo, ele trará
pouquíssimos, ínfimos benefícios sanitários na comparação com toda essa discussão, com todo esse tumulto que causa essa paralisação. Isso é um ponto. Acho legítimo que a Federação Paulista tente jogar em outro estado, se esse outro estado permitir. Isso é um ponto. Entrar na justiça, eu já acho que é um outro caminho da história. Acho que entrar na justiça para jogar em São Paulo, um estado onde há uma proibição por parte do governo para a realização de eventos esportivos, isso para mim é tentar burlar a lei. Aqui está proibida a realização de eventos. Então, acho que essa manobra é tudo o que não precisa a esse momento. A gente tem agora o governo do estado empurrando a decisão para o Ministério Público e a Federação Paulista e os clubes também não aceitando o que o governo diz e tentando resolver na justiça se não tiver uma outra maneira, um outro lugar para jogar. A solução para um problema tão grave, para uma crise tão grande, envolve as piores decisões possíveis nesse momento. E lembrando também que, nesse caso, é um pedido dos clubes para a federação entrar na justiça e aí sim continuar o Campeonato Paulista, que deveria estar paralisado de acordo com a determinação do governo do estado a pedido do Ministério Público.